Muitos conhecem Salomão como o rei mais sábio que já existiu, mas poucos sabem da sombra que cercava sua vida desde o nascimento. Sua história começa marcada por pecado, escândalo e sangue, e ainda assim, Deus decidiu erguer nele um trono de promessa. Como pode um homem escolhido para ser luz acabar envolto em trevas de idolatria? E como sua voz, ao final, ecoa ainda hoje com uma lição que pode salvar nossas vidas. A trajetória de Salomão é mais do que um relato antigo, é um espelho para cada coração humano. Ela mostra que a sabedoria pode se perder, que o poder pode corromper e que até as maiores conquistas se tornam pó quando o coração se afasta do Senhor. Mas também revela que a misericórdia de Deus pode transformar até as ruínas em testemunho eterno. Talvez você também carregue marcas do passado, decisões erradas ou culpas que parecem não ter perdão. A história de Salomão prova que, mesmo em meio à queda, ainda há caminho de volta. O mesmo Deus que advertiu o rei, hoje fala com você, lembrando que sua vida não precisa terminar em vaidade, mas pode ser restaurada em propósito. Poucos conhecem os segredos ocultos por trás dessa vida enigmática. E se você permanecer comigo, vai descobrir como um homem que começou com promessa, terminou em arrependimento. E por que sua história é um chamado urgente para os nossos dias. Salomão nasceu em meio a um cenário marcado pela culpa e pela dor. Filho de Davi e Batseba, sua chegada ao mundo foi consequência de uma relação adúltera. Um episódio que deixou marcas no coração do povo e diante de Deus. Urias, marido de Batseba, havia sido injustamente condenado à morte, e esse lamento pairava como sombra sobre a vida do menino. O trono, antissímbolo de glória, estava envolto por lágrimas e murmúrios de juízo. Mas é exatamente ali, no silêncio do deserto humano, que a misericórdia divina começa a escrever novas linhas. A vida de Salomão já nascia carregada de um peso, ser visto como fruto do pecado. Quantos hoje também carregam rótulos e culpas herdadas de histórias familiares? Assim como ele, muitos se perguntam se o seu passado os condena para sempre. Porém, a Bíblia revela que Deus, em sua graça, transforma até mesmo o solo mais seco em jardim fértil. O nome Salomão significa paz, e isso não é acaso. Ele se tornou sinal de que até de um ventre manchado pela dor, o Senhor pode extrair promessa e aliança. Esse nascimento não foi apenas humano, mas também espiritual. Era como se o céu sussurrasse: ainda que o homem falhe, eu cumpro o meu pacto. A criança representava tanto o juízo que recaiu sobre Davi, quanto a restauração que viria por meio do perdão. E talvez aqui resida um mistério profundo. Deus escolhe vasos frágeis para que sua glória se manifeste. É no filho rejeitado que ele decide colocar uma lâmpada acesa, um trono futuro, uma revelação de graça. Salomão cresceu como lembrança de um escândalo, mas também como testemunho de que o perdão pode gerar vida. Seu nascimento se converteu em ponte entre a vergonha e a promessa, entre a cruz do passado e a esperança de um futuro. O que parecia derrota, Deus transformou em início de uma nova história. Mas essa criança destinada à paz ainda precisaria enfrentar as guerras invisíveis que o cercavam, preparando o caminho para a ascensão inesperada que viria em sua juventude. Salomão não era o primogênito, mas o destino já o esperava. Entre disputas familiares e intrigas palacianas, sua nomeação ao trono parecia improvável. Natã, o profeta, ergueu sua voz como trombeta, lembrando a promessa de Deus a Batseba. Assim, o menino de apenas 15 anos foi coroado em meio ao murmúrio dos que o julgavam incapaz. Era a mão divina, mostrando que não são os planos humanos, mas a escolha do Altíssimo que decide quem se assenta no trono. O início de seu reinado foi marcado por sangue e silêncio. Salomão precisou lidar com rivais que ameaçavam sua posição, eliminando-os com firmeza e estratégia. Muitos podem pensar:
Como um rei ungido poderia começar com espada em mãos. Mas a Bíblia nos mostra que, às vezes, a justiça de Deus requer cortar raízes de rebelião antes que elas cresçam. Quantas vezes também precisamos arrancar, sem hesitar, aquilo que ameaça a paz da nossa casa ou a promessa de Deus em nossa vida? Aos olhos de muitos, parecia crueldade. Aos olhos do céu, era zelo. Salomão aprendeu cedo que governar exige discernimento entre misericórdia e juízo. Em nossas vidas, não se trata de eliminar pessoas, mas de romper alianças perigosas, cortar vícios e encerrar ciclos que nos afastam de Deus. O jovem rei nos lembra que a verdadeira paz só floresce quando o terreno foi antes purificado. O silêncio após a purga não era vazio, mas preparação para a sabedoria que viria. Enquanto Jerusalém respirava a ordem recém-estabelecida, Salomão se firmava como soberano, ainda imaturo, mas já reconhecido. Seu trono estava seguro, mas o coração ainda buscava direção. Ele havia conquistado estabilidade política, mas carecia de algo maior. A revelação divina que lhe mostrasse como governar um povo tão numeroso. E foi justamente nessa busca silenciosa que uma visão noturna mudaria para sempre sua história. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Numa noite silenciosa em Gibeão, o jovem rei foi surpreendido por uma revelação. Deus lhe apareceu em sonho e lhe deu uma oferta que muitos jamais recusariam. Pede-me o que quiseres. Imagine a cena. Um coração adolescente, cercado de responsabilidades, tendo diante de si a chave de todas as portas. Riquezas, vitórias militares, glória, tudo poderia ser pedido. Mas Salomão, em humildade rara, suplicou apenas discernimento para governar. Não buscou ouro, mas luz. Não quis poder, mas sabedoria. Esse pedido desarmou o céu. Deus, agradado com sua escolha, lhe concedeu mais do que havia pedido. Não apenas sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra, como nenhum rei antes dele. É um lembrete de que quando buscamos primeiro o reino e a justiça de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Quantas vezes em nossas próprias noites de dúvida pedimos as coisas erradas? O sonho de Salomão nos mostra que a verdadeira riqueza não está em mãos cheias, mas em um coração instruído pelo Espírito. A sabedoria recebida não era mero intelecto, mas revelação prática para lidar com o povo, enxergando além das aparências. O mesmo Deus que lhe abriu os céus também lhe deu capacidade para julgar, decidir e orientar. Assim é conosco. O Senhor continua a nos oferecer discernimento em oração para que saibamos como agir diante das crises da vida. Tiago escreve: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. E essa promessa ecoa ainda hoje. Salomão despertou daquele sonho com o coração marcado pelo toque divino. Não havia mais volta. Sua vida estava destinada a ser lembrada não apenas pela coroa que carregava, mas pela voz de sabedoria que ecoaria por gerações. Mas logo viria o primeiro teste, uma situação impossível aos olhos humanos, que colocaria à prova o dom recém-recebido. E todo Israel ficaria maravilhado diante da sentença que revelaria o brilho dessa sabedoria. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A fama da sabedoria de Salomão não nasceu de discursos, mas de um julgamento. 2 mulheres, ambas mães, ambas feridas pela dor, disputavam um único bebê vivo. Não havia testemunhas, não havia provas, apenas gritos e lágrimas.
O povo esperava uma resposta e o jovem rei, recém-ungido, precisava decidir. Foi então que sua boca proferiu uma sentença chocante. Tragam a espada. Dividam o menino em dois. Um silêncio mortal tomou o palácio. Mas a ordem não era crueldade, era revelação. Salomão sabia que a verdadeira mãe se entregaria antes de ver o filho morrer. E assim aconteceu. Diante da ameaça, uma das mulheres implorou que a criança fosse entregue à outra. A justiça se revelou não pela espada que corta, mas pelo coração que se sacrifica. Esse discernimento não apenas salvou o menino, mas mostrou a todo Israel que sobre o trono estava alguém guiado pela sabedoria divina. Esse episódio se tornou símbolo de justiça equilibrada, firmeza aliada à compaixão. Quantos de nós, em nosso cotidiano, não enfrentamos dilemas que parecem sem saída? Às vezes, as situações exigem olhar além das aparências, discernir intenções ocultas, ouvir mais o coração do que os argumentos. O julgamento das duas mulheres nos ensina que a verdadeira sabedoria não é apenas racional, mas espiritual, enxergando onde os olhos humanos não alcançam. A notícia se espalhou como fogo. Reis e povos ouviram falar do jovem monarca, que possuía uma sabedoria diferente, uma voz que parecia tocar as próprias cordas do céu. Jerusalém começava a se tornar centro de referência, não apenas de poder, mas de justiça. E assim, a fama de Salomão se ampliava, preparando o cenário para um projeto ainda maior, uma obra que marcaria para sempre a história do povo de Israel. Chegou o tempo em que Salomão transformaria sua sabedoria em pedra, madeira e ouro. Com a aliança feita com Irão, rei de Tiro, deu início à maior obra de sua vida, a edificação do Templo do Senhor. Não era apenas um prédio, mas um trono espiritual, onde a presença divina se manifestaria entre os homens. Cada detalhe, desde as colunas até os utensílios, carregava simbolismo sagrado. Era como se Jerusalém inteira se tornasse um altar vivo diante do céu. O templo não era só para a adoração, mas também para a identidade. O povo de Israel, antes marcado por peregrinações e tendas, agora via diante de si uma casa permanente para o Deus eterno. Imagine o impacto. Um povo que vagara pelo deserto agora tinha o coração fixo em Jerusalém, como o pássaro que encontra seu ninho. É o mesmo com a nossa fé. Precisamos de raízes firmes, de um lugar onde nossa vida espiritual se fortaleça diante das tempestades. A glória da cidade cresceu junto com o templo. Palácios, muralhas e praças refletiam prosperidade nunca antes vista. O ouro fluía, a justiça se estabelecia e as nações vizinhas contemplavam, maravilhadas, o esplendor de Israel. Mas não era apenas arquitetura, era testemunho. O brilho do templo apontava para um Deus que habita entre seu povo, lembrando que a verdadeira grandeza de um reino não está na força de seus exércitos, mas na presença do Altíssimo. Jerusalém resplandecia como lâmpada no alto do monte. O povo cantava, os sacerdotes ministravam, e a cidade se tornava centro espiritual e político da região. O reinado de Salomão chegava ao seu auge, e sua fama se espalhava como incenso levado pelo vento. E foi justamente nesse clima de glória que uma visitante distante, fascinada pelos rumores de sua sabedoria, decidiu pôr à prova o rei de Israel. De terras distantes, a rainha de Sabá chegou a Jerusalém movida por curiosidade e rumores. Trazia consigo caravanas repletas de especiarias, ouro e pedras preciosas, mas também perguntas afiadas como lâminas. Sua intenção era simples: provar se a fama de Salomão não era exagero. Ao entrar nos palácios e contemplar o templo, seus olhos se perderam em um esplendor que superava qualquer relato. A sabedoria do rei não estava apenas em palavras, mas em cada detalhe da organização de seu reino. As perguntas fluíam como rios, e Salomão, com calma e discernimento, respondia uma a uma.
Não havia enigma que o confundisse, nem mistério que o surpreendesse. A rainha, impressionada, confessou que nem a metade do que ouvira correspondia à realidade. Quantas vezes também desconfiamos daquilo que Deus promete, até que Ele nos mostra mais do que ousamos acreditar? A experiência da rainha ecoa como lembrete. A presença de Deus sempre supera as expectativas humanas. O encontro foi mais do que diplomático, foi espiritual. Ao ver a prosperidade, a justiça e a ordem, a rainha de Sabá reconheceu que aquele reino não era fruto apenas de estratégias humanas, mas da mão do Deus vivo. Esse reconhecimento é poderoso. Quando a bênção de Deus se manifesta em nossas vidas, até aqueles de fora são levados a confessar que há algo maior sustentando nossa caminhada. O testemunho silencioso fala mais alto do que 1000 sermões. A visita terminou em honra, presentes e gratidão, mas deixou marcado um ponto crucial. O mundo inteiro começava a olhar para Israel com admiração. O trono de Salomão brilhava como reflexo do favor divino, e sua voz ecoava como revelação aos povos. Porém, o maior legado desse rei não estaria apenas em sua riqueza ou glória exterior, mas nas palavras eternas que registraria, oferecendo ao mundo um tesouro espiritual que ultrapassaria séculos. Entre palácios e riquezas, Salomão ergueu um legado ainda maior. Suas palavras escritas, de sua pena nasceram provérbios, eclesiastes e cantares, textos que atravessaram séculos como lâmpadas acesas em meio à escuridão. Em Provérbios, ele reuniu pérolas de sabedoria prática, mostrando que o temor ao Senhor é o princípio de todo conhecimento. Cada frase soa como martelo sobre a consciência, lembrando que a vida sem prudência é como casa edificada sobre areia. Em Eclesiastes, vemos um Salomão mais maduro, talvez cansado, refletindo sobre a vaidade da vida sem Deus. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Essa frase ecoa não como pessimismo, mas como advertência. Riquezas, prazeres e poder são apenas sombras sem a presença do Criador. Quantos hoje ainda se perdem buscando significado em conquistas, esquecendo que o coração humano só encontra descanso em Deus? O rei mais sábio descobriu, ao fim, que a eternidade é o único chão firme. Já em Cantares, Salomão exalta o amor puro, comparando-o a um fogo que nem muitas águas podem apagar. Não se trata apenas de romance humano, mas de um reflexo do amor divino, intenso e inquebrável. Esse cântico revela que a espiritualidade não exclui a beleza do afeto humano, mas o eleva a um nível sagrado. É como se o rei dissesse que até no amor conjugal existe uma centelha do amor eterno de Deus por sua criação. Esses escritos, diferentes em tom e propósito, compõem um mosaico espiritual que fala ainda hoje. Eles não pertencem apenas ao passado, mas continuam sendo chave para discernir a vida, o coração e a fé. Porém, mesmo com tanta sabedoria registrada, o coração de Salomão seria provado de maneira perigosa, revelando que até os mais sábios não estão imunes à queda. O coração que um dia pediu sabedoria começou a se perder em paixões perigosas. Salomão acumulou 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas estrangeiras que traziam consigo altares e deuses pagãos. O rei que erguera o templo ao Deus vivo agora permitia que Jerusalém fosse manchada com incenso a divindades estranhas. Aquele que fora luz de discernimento deixou a sombra da idolatria infiltrar-se em sua casa e em seu trono. A queda de Salomão não foi repentina, mas lenta, como uma vela que se apaga aos poucos. O fascínio por alianças políticas, o desejo de agradar a outros povos, o encanto por culturas diferentes, tudo parecia inofensivo no início, mas terminou afastando seu coração do Senhor. É o mesmo perigo que enfrentamos quando toleramos pequenas concessões. O que começa como curiosidade pode se transformar em prisão espiritual.
Deus havia advertido claramente Israel sobre o perigo de se misturar com povos idólatras, mas Salomão, em sua grandeza, achou-se imune. Esse é o drama humano. Acreditar que sabedoria acumulada basta para resistir ao pecado. Eclesiastes mostra seu desabafo tardio. A vida sem Deus é vazia, mesmo com palácios, festas e riquezas. A idolatria de Salomão nos lembra que o coração é um campo de batalha, onde cada escolha abre portas para a bênção ou para a ruína. Jerusalém, antes centro da presença divina, agora via altares a deuses abomináveis sendo erguidos. O povo, confuso, seguia o exemplo do rei. Aquele que fora chamado para ser referência de fé tornou-se tropeço para a nação. Mas o juízo divino não tardaria. A divisão do reino se aproximava, como um trovão que anuncia a tempestade. E o brilho dourado da era de Salomão começava a se apagar diante da sombra da disciplina de Deus. O silêncio de Deus tornou-se sentença. Após anos de paciência, o Altíssimo anunciou que o reino de Salomão seria dividido. Não aconteceria em seus dias por amor a Davi, mas a ferida estava aberta e inevitável. Jeroboão, um simples servo, recebeu a promessa de governar 10 tribos, enquanto apenas Judá e Benjamim permaneceriam com a linhagem de Davi. Era como se a coroa de ouro tivesse se fragmentado em pedaços diante do altar. O juízo não veio apenas como castigo, mas como consequência inevitável da idolatria. Quando o coração do líder se inclina para outros deuses, o povo inteiro se desvia. Assim também acontece em nossas casas e comunidades. Quando os alicerces espirituais se rompem, a estrutura desmorona. O reino de Israel, que antes brilhava como lâmpada diante das nações, agora começava a se apagar, consumido por divisões internas. A divisão do reino foi um marco de dor, mas também de advertência. Deus nos mostra que nenhuma glória humana, por mais sólida que pareça, pode permanecer quando se afasta da aliança. O mesmo Senhor que havia erguido Salomão era agora quem permitia a queda. Isso nos lembra que a graça é promessa, mas também responsabilidade. Andar na presença de Deus é o que sustenta a bênção, não a força de nossas próprias mãos. Enquanto o povo via surgir novos altares e novos reis, a memória da grandeza de Jerusalém começava a se perder. A era dourada de Israel se partia em duas, como madeira rachada pelo fogo. No entanto, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia ainda ressoava. Restava ao rei envelhecido refletir sobre a vaidade de suas escolhas, e ali, no fim da vida, uma nova confissão brotaria de seus lábios. Já cansado dos banquetes e das alianças, Salomão olhou para trás e percebeu que tudo era como correr atrás do vento. Seus palácios estavam cheios, mas sua alma vazia. O mesmo rei que havia experimentado riquezas e prazeres sem limites, concluiu que nada disso traz sentido duradouro. Em Eclesiastes, sua voz soa como a de um ancião que aprendeu tarde demais. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse arrependimento final revela a fragilidade da natureza humana. Mesmo o mais sábio pode se perder quando deixa que o coração se incline ao erro, mas também mostra que a porta da misericórdia permanece aberta enquanto há vida. Talvez seja esse o consolo para tantos que carregam culpas e arrependimentos. Se até Salomão encontrou o caminho de volta, também há esperança para nós. A graça de Deus não se esgota, ainda que tenhamos desperdiçado anos. Eclesiastes não é apenas um livro de reflexões, mas uma advertência pessoal. Ele nos ensina que acumular sem propósito é como construir castelos na areia. O trabalho, a glória e as conquistas só encontram valor quando submetidos ao Criador. Salomão, em sua confissão tardia, deixou ao mundo a lembrança de que só em Deus há sentido verdadeiro para a existência. Essa é uma lição que atravessa gerações e chega até nós como eco do passado. A morte de Salomão
marcou o fim da Era Dourada de Israel. Sua história é um mosaico de luz e sombra, de sabedoria e fraqueza, de glória e arrependimento. O rei que começou sob a sombra do pecado e terminou confessando a vaidade da vida humana, nos mostra que todo caminho fora de Deus é vazio. Mas o eco de sua experiência ainda ressoaria em lendas e tradições, que associariam seu nome a poderes e segredos sobrenaturais. Muito além das Escrituras, tradições antigas envolveram Salomão em mistério. Uma das mais conhecidas fala de um anel, supostamente dado pelo arcanjo Miguel, que lhe conferia autoridade sobre espíritos e demônios. Com ele, o rei seria capaz de convocá-los, obrigando-os a trabalhar na construção do templo e em outras obras de seu reino. Embora não faça parte do cânon bíblico, essa história atravessou culturas como reflexo da percepção de que havia em Salomão algo sobrenatural. O anel, segundo as lendas, trazia gravado o nome sagrado de Deus, e era essa inscrição que dava poder ao rei. O simbolismo é forte. Não era o metal em si que possuía força, mas a autoridade do nome que está acima de todo nome. É um lembrete para nós de que o poder não está em objetos ou rituais, mas na presença viva de Deus. Muitos ainda hoje buscam amuleto espiritual, esquecendo que a verdadeira chave está em um coração rendido ao Senhor. Essas narrativas, ainda que apócrifas, ecoam verdades espirituais profundas. Falam sobre autoridade, sobre a luta invisível contra forças malignas e sobre o discernimento necessário para não se deixar enganar. Em Efésios, Paulo lembra: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nesse sentido, as lendas sobre Salomão apenas reforçam a percepção de que ele era visto como alguém envolto no mistério do espiritual. O anel de Salomão pode ser apenas tradição, mas a mensagem permanece. O homem de sabedoria foi associado ao domínio sobre o invisível. Entre o histórico e o lendário, sua imagem cresceu, ora exaltada, ora temida. Mas, acima de tudo, sua trajetória continua sendo lembrada não pelos mitos, mas pela lição espiritual que sua vida real nos deixa. E é essa lição última e mais importante que fecha o ciclo de sua história diante de Deus. A história de Salomão é um espelho da alma humana. Ele começou com humildade, pedindo sabedoria. Brilhou como exemplo de justiça, mas terminou provando que até os mais sábios podem tropeçar quando se afastam do Senhor. Sua vida nos mostra que dons e talentos não bastam se o coração não permanecer fiel. Não foi a falta de sabedoria que o derrubou, mas a falta de vigilância espiritual. Esse é o alerta que sua trajetória deixa para cada um de nós. Podemos construir palácios, acumular conquistas e ser admirados pelos outros, mas se o coração se desvia, tudo se torna vaidade. O maior trono que alguém pode ocupar não é o de ouro, mas o de uma vida rendida a Deus. Salomão, em sua queda, se torna testemunho de que ninguém está imune ao perigo de se afastar, por mais gloriosa que seja sua história. Mas sua vida também carrega esperança. Ao final, sua voz em Eclesiastes aponta para a resposta definitiva. Temer a Deus e guardar os mandamentos é o que dá sentido à existência. Essa é a ponte que transforma arrependimento em redenção. E se Deus não desistiu de Salomão, tampouco desiste de nós. Ainda há graça para os que se levantam, ainda há misericórdia para os que se voltam ao Senhor de todo o coração. Assim, o legado de Salomão não é apenas a lembrança de sua glória ou de sua queda, mas o chamado a permanecer fiel até o fim. Sua história atravessa os séculos como trombeta que ecoa. Não confie em sua própria sabedoria, mas no Deus que dá vida e propósito. E se até hoje essa voz ressoa, é porque o Espírito continua advertindo e guiando aqueles que têm ouvidos para ouvir. A vida de Salomão nos mostra que dons, riquezas e fama não bastam se o coração se perde.
Ele começou como o homem mais sábio da terra, mas terminou confessando que tudo é vaidade sem Deus. E é justamente nesse contraste que encontramos a advertência e a esperança. Ninguém está acima da queda, mas também ninguém está fora do alcance da graça. E você? Em que parte da jornada se encontra? Está vivendo momentos de conquistas, mas sente o vazio da alma? Ou talvez carregue culpas, como Salomão no fim de sua vida, percebendo que nada satisfaz? Essa história não foi preservada apenas como registro histórico, mas como chamado vivo para que voltemos ao Senhor antes que seja tarde demais. Se hoje você ainda respira, significa que Deus não terminou com você. Ainda há tempo de reconstruir, de voltar ao primeiro amor, de entregar novamente o coração àquele que nunca falha. O legado de Salomão é claro. Só em Deus há sentido, só na obediência há vida. Só no temor ao Senhor existe sabedoria verdadeira. Por isso, eu lhe faço um convite. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e continue aprendendo com cada revelação que a palavra de Deus ainda tem para a sua vida. Caminhe conosco e permita que o Espírito Santo guie cada passo da sua jornada espiritual.